Olá e bem-vindas e bem-vindos ao Psi em Áudio. Sabe aquela pergunta clássica? Aquela que a gente faz olhando para o céu numa noite estrelada? Será que estamos sozinhos? A ideia de OVNIs, de discos voadores, isso fascina a gente há décadas. Mas e se a resposta para esse mistério não estivesse só lá fora, mas também e principalmente aqui dentro? Hoje a gente vai mergulhar fundo num livro provocador de Carl Gustav Jung, um mito moderno sobre coisas vistas no céu. E é muito importante já começar dizendo uma coisa, né? Por favor. O objetivo do Jung aqui não é de forma alguma provar ou desmentir se os OVNIs existem fisicamente. Ele é bem agnóstico quanto a isso. Certo. A pergunta dele é outra, é muito mais profunda. Por que essa história se tornou tão poderosa, tão viral em meados do século XX? O que esse fenômeno todo revela sobre a nossa psique coletiva? Entendi. Para Jung, o que a gente estava testemunhando era literalmente o nascimento de um mito moderno. Ótimo. Então é exatamente isso que a gente vai desvendar. O que esse mito moderno nos diz sobre nós mesmos? Para começar, acho que a gente precisa voltar no tempo, né? Jung escreve isso nos anos 50, plena Guerra Fria. Exato. Como é que esse clima de medo, de tensão, se conecta com discos voadores? Essa conexão é a chave de tudo. Jung descreve a época como uma situação de calamidade coletiva. Nossa, que termo forte. E era. Pensa só, o mundo estava dividido, leste contra oeste. A humanidade sentia uma impotência gigantesca diante de uma força que ela mesma criou, a bomba atômica. Havia uma dissociação psíquica geral, um medo constante no ar. E é nesse terreno fértil, sabe? Nesse solo de medo e incerteza que os mitos florescem. E o boato dos OVNIs se espalhou como fogo em palha seca, certo? Como é que essa lenda se formou? Exatamente. Começou com os relatos mais vagos, os Foo Fighters na Segunda Guerra. Luzes estranhas que os pilotos viam. Isso, luzes que ninguém explicava. Mas aí a história evoluiu. Não eram mais só objetos. Viraram naves. Naves tripuladas por seres inteligentes, tecnologicamente muito superiores a nós. E a narrativa se desdobra. Alguns relatos falavam de seres benevolentes, quase uns salvadores que vinham nos observar, preocupados com as nossas armas nucleares. E outros? Outros de seres estranhos, até ameaçadores. Jung se interessa por essa narrativa toda, por esse boato visionário, como ele chama. Certo. Então temos um mundo ansioso e uma história poderosa se espalhando. É aqui que entra o conceito central do Jung para explicar tudo isso, que é a projeção. O que isso significa, de uma forma simples? Pensa em quando a gente olha para as nuvens no céu. E de repente você vê um rosto, ou um animal. Clássico. Não tem um rosto ali, de verdade. Mas a nossa mente projeta uma forma que a gente conhece no desconhecido. Entendi. Jung argumenta que a humanidade estava fazendo a mesmíssima coisa, só que em escala global. A gente estava projetando um conteúdo psicológico muito, muito profundo na tela vazia do céu. E aqui a conversa fica realmente interessante. Se era uma projeção, o que exatamente a gente estava projetando no céu? Estávamos projetando o arquétipo mais importante de todos, o si mesmo. O si mesmo. Sim, Jung percebeu que a forma mais comum relatada para os OVNIs era redonda. Um disco, uma esfera. Essa forma circular, o círculo, é um símbolo universal de totalidade, de unidade, de ordem. Ele a chama de mandala. A mandala. Isso. Em tempos de caos, de fragmentação, como era a Guerra Fria, a nossa psique, de forma inconsciente, busca desesperadamente um símbolo que represente a totalidade que a gente perdeu. E ela encontra no disco voador. Exato. O OVNI para Jung é uma espécie de mandala tecnológica. É um símbolo de salvação para uma era científica que já tinha perdido seus mitos religiosos mais tradicionais. Uau! Uma mandala tecnológica. Essa imagem é muito poderosa. É fantástica. Mas Jung não se baseou só em notícias de jornal, né? Ele foi buscar evidências onde ele era o mestre, nos sonhos dos pacientes dele. O que os sonhos contaram a ele sobre os OVNIs? Nos sonhos o símbolo aparece no seu estado mais puro, sabe? Sem as distorções do boato. Ele analisa vários, mas tem alguns que são muito, muito ilustrativos. Conta pra gente. Tem o de uma paciente que sonha com um OVNI em forma de charuto que se aproxima dela.
E quando ele vira de frente, ele se revela como um olho gigante. Um olho? Um olho gigante, circular, meio azul, meio branco. E a sonhadora sente que o olhar daquele olho queima o rosto dela. Que imagem. Aqui, o OVNI é uma representação clara do olho de Deus, um símbolo da totalidade da psique, com seu lado claro e escuro, o azul e o branco. E esse olhar nos confronta. Ele nos transforma. A queimadura é a marca dessa transformação. Incrível. E tem um outro sonho bem famoso que ele analisa, o da aranha, né? Sim, o da aranha voadora. Outro sonho descreve um OVNI como uma aranha metálica que voa, e de dentro dela, uma voz faz uma prece muito estranha. Qual era a prece? A voz dizia: guie-nos para baixo e mantenha-nos seguros embaixo. Carregue-nos para a altura. Que curioso, primeiro para baixo, depois para cima. Exato. A mensagem é um corretivo para nossa arrogância moderna, que só quer subir, só quer ir para a altura espiritual. A voz do inconsciente diz: calma. Antes de buscar elevação, você precisa se conectar com a realidade, com a sua própria sombra. Permanecer embaixo. É um chamado para o autoconhecimento? Perfeito. É um chamado para se ancorar na realidade primeiro. Só depois a verdadeira elevação é possível. Que ideia fascinante. É uma mensagem de dentro de nós, projetada nos céus. Olha, se essa análise está abrindo a sua mente assim como está abrindo a minha, aproveita agora para curtir esse áudio. Ajuda mais pessoas a descobrirem essa conversa. E o mais curioso é que essa ideia não é, assim, totalmente nova do século XX. Como assim? Jung mostra umas imagens históricas, uns folhetos do século XVI, de Nuremberg e da Basileia. Ah, sim, eu vi essas ilustrações no livro. Elas são bem bizarras. Muito. Elas descrevem batalhas e aparições no céu com esferas e cilindros, cores de sangue, fogo. Parecem relatos de OVNIs medievais. E, de certa forma, são. Jung mostra que, em outras épocas de grande tensão, a psique humana também projetou seus conflitos e seus anseios no céu. Só que eles usaram os símbolos que tinham disponíveis na época. Então a gente só trocou as cruzes e cilindros de fogo por naves metálicas. A roupagem muda, mas o fenômeno psicológico é o mesmo. A psique projetando sua necessidade de totalidade e salvação no céu. Tá, então para a gente resumir essa ideia, que é tão central no livro, para o Jung o fenômeno OVNI é um mito moderno. Exatamente. Não importa tanto se são naves físicas ou não, o que importa é que eles funcionam como um símbolo psicológico extremamente poderoso. Perfeito. Numa era de fragmentação, de massificação, de medo, o inconsciente coletivo produz espontaneamente um símbolo de totalidade e salvação. A mândala, o círculo. E projeta ele no céu. A mensagem, portanto, não vem de alienígenas. Ela vem das profundezas da nossa própria alma. É um chamado. Um chamado urgente para a individuação. Para que cada um de nós busque se tornar inteiro novamente, sabe? Integrar as nossas partes. Jung nos deixa com uma reflexão muito poderosa, então. Talvez a pergunta mais importante não seja: eles estão lá fora. E sim. O que está tentando emergir de dentro de nós? Exatamente essa. Quais são os OVNIs nas nossas próprias vidas? Aquelas ideias estranhas, circulares, que aparecem em sonhos, em intuições. E que nos chamam para um caminho de maior autoconhecimento, de maior totalidade. É sobre isso. Para mais áudios que mergulham fundo assim na psicologia, siga o nosso canal Psi em Áudio. Até a próxima!